videoaula de hoje vou fazer um resumão de literatura com os conteúdos que vai cair na nossa prova, que é o capítulo 1 e 2 do livro, e um resumo do Dom Quixote. Gente, os capítulos de literatura são muito simplesinhos, vou falar ele rapidinho aqui pra vocês. E o capítulo 1 fala do que é a literatura. Gente, a literatura é uma manifestação artística. A gente usa a literatura para expressar os nossos sentimentos, nossos pensamentos através de histórias. E na literatura a gente tem dois tipos de literatura. A literatura de verossimilhança, que é quando a nossa obra literária é muito próxima da realidade, é praticamente uma coisa que está acontecendo no cotidiano assim, do mundo. E a literatura ficcional é aquela que inventa uma história para contar. Aí no capítulo 2 a gente tem a intertextualidade. E a intertextualidade ela pode ser explícita ou implícita. E, gente, intertextualidade, o próprio nome já fala, inter é entre, então entre textos. É quando, tipo assim, eu tenho literalmente uma frase de um texto em outro. E a intertextualidade explícita, gente, o próprio nome já fala. Todo mundo sabe que explícito é uma coisa óbvia, uma coisa que todo mundo percebe. Já implícito é o contrário, é que não dá pra perceber, que não é uma coisa óbvia. E intertextualidade explícita é quando dentro do texto ele pega, vamos supor, do nosso poema, eu pego uma frase de um outro poema, mas eu deixo claro que aquela frase é de outro poema. Agora, num texto implícito, eu literalmente pego uma outra frase, coloco no meu poema e não deixo muito óbvio de quem que é aquela frase que eu peguei. Por exemplo, no nosso livro tem um exemplo do texto de Castro Alves, que o texto dele, ele colocou só que era um sonho dantesco. Dante é o autor da frase que ele pegou, mas ele não deixou óbvio que é de Dante, falando que é dantesco. Ninguém sabe o que é dantesco. Agora, se ele fosse colocar de uma maneira explícita, ele poderia colocar assim: e o sonho de Dante Alighieri. Ninguém sabe quem é Dante Alighieri, mas a gente sabe que aquele texto está tendo relação com alguma coisa que o Dante Alighieri fez. E agora vamos para o nosso resumo do Dom Quixote. Aqui tem uma prévia que é assim: Dom Quixote de La Mancha, o nome do livro, é um romance espanhol que conta as aventuras de um fidalgo que enlouquece lendo romances de cavalaria. A obra foi escrita por Miguel de Cervantes e publicada em 1605 e 1615, ou seja, bem antigo aí. Então agora vamos para o nosso resuminho. Vou usar como base o que a Paula mandou pra gente ter uma boa noção aí do livro. Mas basicamente, gente, o início do livro nos capítulos 1 e 2 fala sobre um homem que é um fidalgo, tem uma sobrinha na casa dele, a esposa, ele tem mais ou menos ali 50 anos, e ele lê muita história de romance de cavalaria. Ele era pobre, mas todo o dinheiro que ele conseguia, ao invés de ele comprar alguma outra coisa pra casa e tudo mais, ele gastava com livros. Só que ele ficou tão fascinado com esse mundo de livros que ele começou a confundir a realidade com o que ele lia nos livros. Tipo assim, ele tava enlouquecendo. Às vezes ele tava vivendo ali um momento do dia dele e ele via uma coisa na mente dele que é relacionada a alguma coisa que ele leu nos romances dele. Ele tava confundindo a ficção com a realidade. E aí é disso que começa falando no livro. E depois ele surta e fala assim: não, eu vou virar cavaleiro. Os livros que eu leio, todo mundo é cavaleiro, eu vou virar cavaleiro. Porque ele já estava acreditando que ele era um só de ler os livros de cavalaria. Então, no capítulo 2, ele vai sair em busca de aventuras. Aí ele pega um cavalo, que é o Rocinante, pega um outro homem também para ajudar ele, tipo como se fosse um súdito. E beleza. Depois, nos outros capítulos, começa a ter uma nitidez em relação à confusão do Dom Quixote com a realidade e fantasia. Por exemplo, no capítulo 8, ele confunde moinhos de vento com gigantes e ataca os moinhos de vento achando que é gigantes. E é óbvio que ele é derrotado, não tem como ele derrotar um moinho de vento. E depois ele acha que vai ter um confronto com um suposto cavaleiro, mas na verdade não tem luta nenhuma. E aí depois, por exemplo, no capítulo 18 vai falar que ele confunde dois grandes rebanhos de ovelhas com um exército que vai travar uma batalha contra eles. Ele realmente vive a realidade como se ele estivesse nos
livros de romance. O problema é que nada do que ele pensa que é exército, é batalha, é isso, não é. É coisa da cabeça dele. E depois, no capítulo 20, a gente tem uma ilusão heróica e o medo. Que durante a noite, o Dom Quixote e o Sancho, que seria o súdito dele, avistam luzes e escutam um barulho sinistro. E, gente, eles acham que é uma grande aventura, que vai ter espírito, que vai ter tudo lá, que ele vai ser o herói, se ele for... Enfim, gente, não acontece literalmente nada. E esse livro serve de crítica aos seus romances de cavalaria, que às vezes eles viajavam demais nas histórias. E nos últimos capítulos, que é os que ela pediu pra gente ler, que é o 73, 74, parte 2, o Dom Quixote, ele vê que, né, depois de inúmeras aventuras que ele criou na cabeça dele, ele volta pra aldeia dele, e é quando ele tem a sua morte e sua renúncia à identidade de cavaleiro. Quando ele estava na sua lucidez final, ele desiste de ser cavaleiro, aceita a derrota dele, que ele nunca vai conseguir ser um cavaleiro, e aí ele, tipo assim, recupera a razão dele, para de ser doido, e ele passa a renegar os romances de cavalaria. Tipo assim, eu não quero isso na minha vida mais. E depois tem a morte dele, porque como ele perde o sonho de continuar sendo cavaleiro, ele perdeu a vontade de viver. E depois ele adoeceu, viveu a vida inteira dele louco, mas na sua morte ele ficou lúcido. E é basicamente isso que fala no livro do Dom Quixote. Vamos resumir tudo isso agora com vocês de novo. O livro do Dom Quixote fala de um homem que enlouqueceu lendo livros e quis começar a viver uma vida como se ele tivesse nos romances que ele mesmo lê. E ele passa por diversas aventuras que ele cria só na cabeça dele. E depois que ele volta à aldeia dele, quando ele está no leito de morte dele porque ele adoece, ele volta à lucidez, entende que nada daquilo que ele viveu era verdade e morre lúcido. E essa foi a videoaula. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu respondo.